mais um vídeo do canal de resenha. Hoje eu vou trazer para vocês uma publicação relançamento que a Panini está sempre trazendo de volta aí, não deixando faltar nas comics e também nas grandes lojas. Eu estou falando da edição definitiva de Watchmen, publicação da editora Panini, encadenado de capa dura, lombada quadrada, papel é o colchê, 460 páginas ao preço de R$110, reunindo aqui as 12 edições da série de Watchmen, originalmente obra de 1986, completa neste volume único. Na equipe criativa temos no roteiro o mestre Alan Moore e a arte sensacional do Dave Gibbons. Bom, eu nem preciso falar muito de Watchmen, que é um marco do universo dos quadrinhos. É impossível de falar de grandes obras da nona arte sem citar Watchmen nessa lista. Creio que até leitores que não leram desta obra já ouviram falar muito dela, até agora então recentemente com essa fase da DC Renascimento ouviram falar mais ainda, já que vamos ter um evento aí que inclusive já começou lá fora, chamado Doomsday Clock, que usa aqui dessa história de Watchmen, que eu vou falar para vocês do que se trata este material. E vocês devem estar se perguntando, pô Fernando, este material é um que está sempre voltando aí, sempre sendo relançado, como Cavaleiro das Trevas, Piada Mortal, Guerra Civil. Por que você está fazendo resenha deste material agora, falando relançamento aí? Bom, sem vergonha nenhuma, eu admito pra vocês que é a primeira vez que eu tô pegando este encadenado e que eu leio a história completa. Sim, por quê? Porque eu li a minissérie da Abril, ela lançou em 12 edições, só que eu não li completo. Na época meu pai tinha só as 6 primeiras edições, que ele tem até hoje, ele não conseguiu completar. E quando a Panini se assumiu a indústria dos quadrinhos e trouxe a versão em encadenado, eu não pude pegar por algumas prioridades na época das diversas vezes que foram relançados este material. Só agora que eu pude pegar e acompanhar o final da história. Inclusive, enquanto eu estiver gravando esse vídeo aqui pra vocês, essa edição já vai estar sendo emprestada pro meu pai, para ele terminar de ler também. Então não é vergonha nenhuma admitir isso, né? Até assistir o filme. Claro que eu não gosto de fazer muitas dessas comparações de filmes com a obra original em quadrinhos. Mas finalmente eu pude ler a obra completa, apesar de já conhecer o universo de Watchmen, ter lido antes, pelo menos as 6 primeiras edições. Só não vi o desfecho dos quadrinhos em si. Eu não quis ler por scans, porque eu acho que é uma obra que você tem que apreciar com ela em mãos. É muito melhor a sensação que você ter com ela, porque é uma leitura que você tem que fazer com uma devida calma e atenção. Então esse vídeo eu acho que eu vou me prolongar um pouco aqui nas explicações, falando um pouco deste material para trazer o máximo de informações possíveis. E apesar de ser um material que eu vejo muitos até reclamando que mas quase todo ano uma coisa que a gente sabe que vai relançar é Piada Mortal, Watchmen, Guerra Civil, Cavaleiro das Trevas. Eu não vejo mal nisso, claro, a Panini tem que trazer mais obras antigas sendo relançadas aí, mas eu vejo isso como um ponto positivo, porque é uma obra necessária, uma obra-prima, tanto quanto Cavaleiro das Trevas e Piada Mortal, que tem leitores que não leram. Então a Panini sempre trazendo, relançando esses materiais aqui, tá dando oportunidade para leitores novos que sempre estão ingressando no mundo dos quadrinhos de poder comprar e acompanhar. Inclusive quem está aí acompanhando a fase desse renascimento e é leitor novo, ainda não leu o Watchmen, eu recomendo aí pegar uma boa promoção e comprar este material para se situar melhor no que vamos ver aí em Doomsday Clock. Eu vou falar sobre isso aqui no vídeo também. Bom, antes de começar a resenha aqui, eu vou explicar uma coisa para vocês. Apesar de ser uma publicação da DC Comics, ela é de um universo à parte, não é relacionada ao universo convencional da DC. Não é um mundo aqui que temos Superman, Flash, Super Seres. É um universo à parte, criado pelo Alan Moore, e um mundo, digamos, mais realístico, apesar de ter algumas diferenças aqui fora do convencional. Mas é isso que torna a obra única também. E os personagens que temos aqui são heróis vigilantes criados para este mundo. A princípio o Alan Moore ele queria usar personagens da Charlton Comics, uma antiga editora que a DC na época adquiriu os direitos de alguns dos personagens, como o Capitão Átomo, o Questão e o Besouro Azul. E o Alan Moore queria utilizar esses personagens entre outros, só que não foi possível na época, então ele teve que criar
outros heróis para este universo, e os personagens que ele criou são baseados nesses personagens da Charlton Comics. Inclusive é citado isso nos extras deste encadernado, uma curiosidade bacana. Bom, falando um pouco sobre a história e por que essa obra ela é tão aclamada no universo dos quadrinhos, quer quem goste muito ou não. Bom, a história ela se passa no ano de 1985, que é um período um tanto, digamos, caótico, devido aos impasses entre os Estados Unidos e a União Soviética, que podem levar a uma possível guerra nuclear. Isto é apenas uma ponta de uma série de coisas que são apresentadas ao longo da obra e que detalham mais o caos neste mundo. Bom, a princípio a trama ela apresenta um dos heróis dessa era, o Rorschach, que é um vigilante temido por muitos e até mesmo considerado insano por algumas pessoas. Ele investiga o assassinato de um amigo que também era um vigilante como ele, e as suspeitas do Rorschach o levam a desconfiar de uma suposta conspiração para assassinar heróis e que pode ter propósitos maiores do que muitos imaginam. Eu digo para vocês que isto é um dos diversos acontecimentos na história que levam a muitos outros que cada vez vão tomando proporções maiores e prendendo cada vez mais a atenção do leitor. Outros heróis também são apresentados aqui, como eu citei para vocês, como o Coruja e todos os seus aparatos e recursos, a Espectral, que é uma heroína que seguiu os passos da mãe, o Ozymandias, que é um homem rico e bem sucedido, dono de uma grande inteligência, o Dr. Manhattan, que é o único super ser deste universo dotado de poderes que o tornam praticamente um deus, e o Comediante, que é um vigilante de personalidade e pensamentos tão fortes quanto o Rorschach. E outra coisa que também é muito bacana aqui é que não só nos é apresentado esses heróis que, digamos, são a segunda geração de heróis e vigilantes deste universo, como também apresentaram os primeiros heróis que surgiram na década de 40 aqui, que inclusive são como uma homenagem à Era de Ouro dos quadrinhos. E mesmo que esses heróis não tenham uma participação ativa na história por serem de outra época, eles são mencionados e tudo é devidamente contado sobre eles e suas devidas importâncias dentro deste mundo. Bom, sabendo disso, sem sombra de dúvida, eu digo para vocês que Watchmen é uma obra-prima. A obra ela fala por si só, ela é muito bem construída, com tramas e subtramas bem amarradas e sem pontas soltas. O roteiro ele é bem denso e com muitos textos, mas longe de ser algo cansativo e passável, pois tudo que é mostrado aqui tem um propósito. E além do roteiro ser bem descritivo e feliz em seu propósito, a arte do Dave Gibbons é um show à parte, repleto de detalhes que exigem a atenção do leitor, principalmente por alguma das partes das quais não há narrativa, só cenas, e cabe ao leitor ser atento aos detalhes que são apresentados aqui. O Alan Moore, sem dúvida, deu uma aula de como escrever uma história densa, bem feita, repleta dos mais variados tipos de narrativas e que serviram e ainda servem até hoje de inspiração a outros profissionais, porque tanto Moore como Gibbons trouxeram um universo completamente novo e diferente do habitual nos quadrinhos na época e com personagens muito bem construídos, cada um com sua personalidade e aspectos que os tornam únicos e conquistam o leitor. Até personagens secundários como um mero jornalheiro de uma banca são bem trabalhados aqui para vocês terem uma noção. E tudo isso é somado com um mundo problemático e pessimista devido a tantos acontecimentos dos quais o Alan Moore ele aborda de uma forma crítica e ácida, como política, a sociedade em si, a sexualidade, preconceito, tudo isso das mais diversas formas e abusando de uma simbologia, filosofia, metalinguagem e a densa exploração psicológica dos personagens. E tudo isso é explorado de maneira objetiva e que funciona perfeitamente, mostrando como a ousadia utilizada pelo Moore neste universo quase realístico foi muito bem sucedida. E que Watchmen foi e é um exemplo de como quadrinhos de heróis podiam sim ter uma abordagem mais adulta e que, claro, isso foi um tapa na cara de quem duvidava disso.
Por fim, tendo tudo isso em vista que eu citei para vocês, não é à toa que Watchmen é uma das maiores obras da nona arte do mundo dos quadrinhos. Isto não é um exagero meu, é uma obra muito aclamada e querida pelos fãs e amantes de quadrinhos e também muito elogiada pela crítica. O Alan Moore e o Dave Gibbons, eles conseguiram na época criar um mundo completamente novo, com uma atmosfera surreal do que tínhamos ali convencionalmente no universo de quadrinhos de super-heróis, que é bem bacana. Inclusive essa obra ela foge daquele termo de super-heróis em si, porque não temos aqui heróis dotados de superpoderes e habilidades extraordinárias. São heróis, são pessoas comuns que se tornaram vigilantes, resolveram combater o crime, e é um mundo ali bem realístico e tem algumas coisas que não é muito diferente do mundo, do cenário que temos atualmente em questão de política, sociedade, enfim. O único ser que tem poderes aqui, que é a exceção, né, é o Dr. Manhattan, como eu citei para vocês, e ele tem uma grande importância e influência nessa obra, já que ele causa um impacto no mundo por ser um ser, um único dotado de poderes tão poderoso como um deus, né? E o que torna a obra muito bacana. Apenas em 12 edições, o Alan Moore ele conseguiu criar neste universo aqui, misturando ali eventos do passado e presente de forma bem completa e rica, que inclusive não é uma crítica minha, mas ele conseguiu fazer isso acrescentando informações. Eu não vi nenhuma ponta solta aqui, apenas em 12 edições, coisas que tem quadrinhos que criam todo um universo e não conseguem fazer isso em 40 edições, ainda deixam pontas soltas e coisas que não são explicadas. Não é um caso aqui de Watchmen, pelo menos à primeira vista eu não tive esta impressão aqui. Bom, é uma obra que eu recomendo demais, principalmente para os leitores novos. Porém, eu digo, né, é uma leitura que tem bastante textos, você tem que ler de forma calma, com atenção, para prestar atenção nos detalhes aqui. Toda a carga que o Alan Moore quer passar deste universo exige uma atenção do leitor. E é aquele tipo de leitura também que a cada vez que você vai relendo, você vai captando novos elementos ali dentro dessa obra, né? Eu, como li diversas vezes, né, as edições que meu pai tinha, e quando eu reli isso aqui agora tudo de uma vez, eu captei novas coisas. Inclusive tem capítulos aqui que eu acabei relendo de novo, que eu achei sensacional. Por exemplo, um capítulo focado no Dr. Manhattan, outro no Rorschach. São dois personagens muito interessantes aqui. Então sempre a uma nova releitura você encontra alguma coisa nova, identifica uma nova experiência. O que é muito bacana, dá um bom proveito, não é uma obra que cansa na sua leitura. Bom, outra coisa que eu gostaria de mostrar, que é bem bacana, acrescentando muito neste mundo de Watchmen também, é que ao final de cada capítulo temos textos ou apêndices acrescentando informações. São dezenas, cada um diferente um do outro, né? Por exemplo, temos aqui, num dos capítulos, uma publicação de um livro chamado Sob Capuz, escrito por Hollis Manson, que era o Coruja original da época, falando sobre os bastidores ali e um mundo de heróis do qual ele fez parte, que, né, quando ele se tornou vigilante. Temos um outro aqui focado no Dr. Manhattan e falando também do seu impacto sobre este mundo, no cenário político, da sociedade em si. Muito interessante. Outro também que temos aqui que vale mencionar, que inclusive eu falei aí durante a resenha, que temos uma trama e uma subtrama sobre Contos do Cargueiro Negro, se tratando de um quadrinho de piratas, que é o momento que o leitor ele está lendo aqui o Watchmen, que é um quadrinho. Então você está ali, né, dentro daquele universo, e dentro desta obra você encontra um garoto lendo uma comics e você saboreia este quadrinho. Então você lê um quadrinho dentro de um quadrinho, e que é muito interessante, e é uma história que tem uma importância no decorrer aqui da publicação também, tem um sentido. Bom, nos extras temos textos do Alan Moore falando como foi essa criação de Watchmen em si, os personagens da Charlton Comics que ele queria utilizar, mas a DC não permitiu e ele teve que criar personagens novos. Então ele chega até a comentar sobre o Dr. Manhattan, que o Dr. Manhattan seria originalmente o Capitão Átomo, o Rorschach seria o Questão, o Coruja seria o Besouro Azul, entre outros personagens. São extras bacana, bem informativos. Os leitores que gostam desses tipos de extras vão ter muito o que saborear nessa edição aqui. O final da obra é espetacular, surreal.
No mundo aqui que temos uma trama, como eu citei pra vocês, envolvendo possíveis conspirações, um mundo que está à beira do caos e da guerra, ali também um possível apocalipse pode acabar acontecendo. Quando são reveladas aqui algumas coisas de um plano, digamos, do antagonista deste universo, deixa o leitor ali naquela tênue linha que, ao ver o plano e o que esse antagonista pretende, faz o leitor se questionar se ele é obrigado a concordar com a visão que esse antagonista tem, se de fato esse antagonista ele pode ser considerado um vilão ou não. Então faz o leitor engolir a seco ali, parar para refletir um pouco sobre a grandiosidade e a inteligência que é usada pelo Alan Moore no roteiro, em toda a criação desta obra. É muito bacana. Principalmente agora, leitores novos que não leram e quiser adquirir essa publicação, vale a pena, tendo em vista, como eu citei aí, a DC Renascimento, né? DC Renascimento que vai utilizar desse universo de Watchmen. Então vamos poder aí, né, ver o que se vai dar certo ou não. Uma questão que levantou até polêmicos, falando, não, mas vai inventar de colocar, misturar Watchmen com o universo DC dos super-heróis, não vai dar certo. Já começou isso com o evento aí do Doomsday Clock, o relógio do apocalipse, que inclusive leva o título, né, o título é tirado daqui de Watchmen. Quem leu sabe do que eu estou falando. E eu vou tecer um pouco a minha opinião sobre isso, né? Eu vi muitos leitores falando, ah, vai ser uma porcaria, tá maculando a obra do Alan Moore. Eu gostaria de dar uma opinião sobre isso aqui e compartilhar com vocês. Primeiramente, eu gosto muito do Alan Moore, todos os trabalhos dele. E falando de uma forma imparcial, eu tô pouco me lixando, não tô comprando briga do Alan Moore com a DC, porque eles tiveram uma briga e a DC ficou com os direitos de Watchmen, né, das criações do Alan Moore na época que ele estava na editora. Então eu não levo pro lado pessoal, por mais que eu goste do Alan Moore e da DC Comics, isso eu acho um problema que é um problema pessoal entre a editora e ele, mas tem alguns fãs que gostam de levar por esse lado, então não vou ficar aqui defendendo ninguém. Então eu não acho que isso que vai ser utilizado de universo de Watchmen da DC Renascimento está maculando, profanando a obra original de Watchmen. Por quê? Porque quando temos uma obra, seja uma música, um livro, um quadrinho criado, que nem o Watchmen aqui, o Alan Moore criou junto com o Dave Gibbons 12 edições, o universo está completo. Então, mesmo a DC Comics tendo os direitos dessa obra e querendo utilizar agora em DC Renascimento, ela não está profanando isso daqui, ela não está pegando essa obra aqui de 86 de Watchmen e reescrevendo a história. Ah não, o Alan Moore fez algumas coisas que eu não gosto, que a gente não gostou, vamos reescrever e alterar para poder encaixar com o universo convencional DC. Eles não estão fazendo isso, então de certa forma não profana isso daqui de maneira nenhuma, não viola esta obra. E mesmo que seja ruim ou não esse evento de Doomsday Clock aí, da DC Renascimento, para aqueles leitores que não gostarem, inclusive eu li a primeira edição e gostei, se vocês gostarem até eu faço um vídeo aqui comentando sobre o que eu achei de Doomsday Clock. Então se o leitor não gostar, assim, se eu for ler e ver que o desfecho for uma porcaria, não vai alterar nada, pode continuar considerando, ah, o Watchmen só existe aqui, aquilo lá eu não considero. Assim como teve a polêmica na época quando lançaram os quadrinhos também de antes de Watchmen, né? Muitos falaram, ah, é um caça-níquel isso em cima da obra do Alan Moore. Podem falar a mesma coisa agora do DC Renascimento. É um caça-níquel, né? Querendo atrair e vender bastante quadrinhos em cima de uma grande obra elogiada. Sim, com certeza tem essa coisa de caça-níquel, né? Eu não li essas edições de antes de Watchmen, mas eu vi alguns falando que tinha umas edições ali que eram bem ruins, desnecessárias, e outras que eram bem bacanas. Mas é aquela coisa, eu gosto de esperar para sair, ver se realmente vai prestar ou não. Se não prestar, beleza, não profanou isso aqui, não violou essa obra, continua esse universo fechado aqui. E se for espetacular, melhor ainda. Só sou contra pegar alguma obra, seja ela qual for, e resolver alterá-la. E isso eu acho que é violar um trabalho de um roteirista, né, de um escritor em si. Beleza? Essa é a minha opinião aqui que eu gostaria de dividir com vocês. Se vocês quiserem que eu fale sobre Doomsday Clock, né, o evento aí, o relógio do apocalipse, deixa aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo falando sobre a primeira edição e o que eu achei desse trabalho que tem o Geoff Johns e o Gary Frank trabalhando à frente disso.
E outro ponto que eu gostaria de ressaltar antes de concluir esse vídeo de resenha e análise, que já ficou um tanto quanto longo, eu peço até desculpas por isso, é que mesmo sendo uma obra muito aclamada, elogiada pelos fãs de quadrinhos e pela crítica, ainda tem aquela questão de gosto, cada um tem o seu com determinada obra ali experimentando, né? Então possa vir a ser que não agrade todo mundo o universo de Watchmen, e principalmente aqueles leitores que gostam de uma história mais simples, sem muita construção e aprofundamento em algumas coisas, e que gosta de ver mais ação e porradaria. Eu já dou um aviso que tudo é trabalhado de forma calma, não é de maneira nenhuma chata, mas não é nada tão simples aqui, que você vai ver ação e porradaria constante, como vista em outras histórias do tipo. Mas para aqueles leitores que são fãs e amantes de quadrinhos, que gostam dos mais variados tipos de histórias, da mais simples até a mais complexa, pode comprar e se aventurar sem medo algum, que com certeza vai gostar. A minha nota para essa publicação é uma nota 10, muito bem merecida. Então fica aí para vocês que o Watchmen, essa edição definitiva, perdão, de relançamento, é um material que vale a pena por demais. Leitores e fãs de quadrinhos que apreciam uma ótima história, tem na sua estante, na coleção, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Me desculpem novamente por ter ficado tão longo, mas se gostou, deixa seu like, se é novo, se inscreve no canal, marca o sininho das notificações, comentários à vontade, se já leu Watchmen, o que achou, deixa aí o que espera desse evento, desse renascimento aí do relógio do Apocalipse, utilizando deste universo de Watchmen, também pode deixar nos comentários. Se não leu e ainda pretende ler também, aí a gente conversa, beleza? Um forte abraço, até o próximo vídeo e valeu!